Link para as pessoas que você conhece e eu te aguardo depois da vinheta. Shalom, queridos. Para mim é uma honra muito grande poder compartilhar algo da parte de Deus com você nesse dia. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 9. A gente vai trazer alguns princípios para uma vida de resultado. E a gente vai pegar um texto bíblico e mostrar nesse texto o que foi feito de errado para que ele não alcançasse o resultado esperado, para que você também e eu não venhamos cair nos mesmos erros descritos aqui. Gênesis 3:9 começa assim: E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde estás? Para te dar um contexto, isso aqui Deus está chamando Adão. Ele estava procurando Adão e Adão e Eva haviam caído no pecado, haviam comido do fruto proibido. Foram levados por Satanás a comer daquele fruto. Através da serpente, Satanás falou com Eva, Eva comeu do fruto proibido, passou para Adão, Adão também comeu e eles caíram em pecado. Após isso, inicia esse diálogo. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa é a primeira vez na Bíblia em que se fala de medo. E no contexto ela está totalmente ligada ao pecado e ao afastamento de Deus. Então nós podemos entender com isso que o medo, ele é uma consequência do pecado e ele é uma consequência do afastamento de Deus. Existe a lei da primeira menção na Bíblia. Para interpretar a Bíblia, isso é muito levado em consideração, porque a gente vê a primeira vez em que algo foi mencionado e tira princípios baseados naquilo, para toda vez que aquela palavra ou aquele contexto for mencionado, a gente pegue a primeira menção dela e possa fazer a interpretação baseada nessa primeira menção. E aqui é a primeira vez que o medo é encontrado na Bíblia. E aí eu falo para você, você tem se deixado ser dominado pelo medo ou você tem dominado as circunstâncias que se levantam ao seu redor, não se deixando dominar pelo medo? Uma vida de resultados é uma vida onde nós não somos paralisados pelo medo, onde nós não deixamos que o medo nos domine, que o medo defina o resultado que a gente vai ter, que o medo defina o que eu e você vamos fazer. Começou um novo ano, começou 2022, estamos em janeiro, nesse momento em que o vídeo é gravado, você pode assistir depois também, mas independente de qual momento você esteja assistindo, com certeza Deus te chamou para algo poderoso. Deus te chamou para ter resultados poderosos, para ter resultados acima da média, para se destacar, para não ser mais um na multidão, para não ser mais um dos que estão lá fora reclamando das circunstâncias, reclamando do que acontece, reclamando dos problemas que se levantam, reclamando do mercado, reclamando do desemprego, reclamando de qualquer coisa que seja, ou deixando o medo te paralisar. Com certeza você não foi chamado para isso. Com certeza eu não fui chamado para isso. O sentimento do medo, ele de alguma forma é inevitável. Ele vai se levantar em algum momento para as pessoas, isso é até fisiológico. De alguma forma isso até te defende, te protege de alguns perigos. Como, por exemplo, você chegar em um prédio alto e quando você chega na ponta daquele prédio, vem algo que é chamado de vertigem, vem aquele medo da altura, vem aquele medo por causa do risco que você corre se você continuar. Então esse é para te proteger. Mas existe um espírito de medo. Existe um medo que é colocado pelo inimigo para te paralisar. Existe um medo que é colocado para te afastar do Senhor. E aqui ele diz que ele ouviu a voz do Senhor e porque estava nu, teve medo e se escondeu. Então, qualquer circunstância que se levante, uma coisa que jamais pode acontecer, é isso nos afastar de Deus. É isso nos levar para mais longe de Deus. Então o primeiro princípio que eu quero trazer de 3 é: não deixe nada quebrar a sua comunhão com Deus. Não deixe o medo, não deixe as circunstâncias, não deixe os problemas, não deixe nada que se levante quebrar a sua comunhão com Deus. O ano começou e
provavelmente você fez algumas metas para cumprir esse ano, ou colocou no papel, ou simplesmente pensou, ou simplesmente planejou fazer algo para esse ano, algo que você não conseguiu fazer ano passado, algo que você não conseguiu fazer nos anos anteriores. Você provavelmente fez um projeto para cumprir isso esse ano. E eu te digo, dificuldades, elas provavelmente vão se levantar, mas a gente não pode se deixar sermos parados por causa dessas dificuldades. A gente não pode deixar que as circunstâncias, ou que a rotina, ou que a busca pelas metas e pelos propósitos possam nos afastar, possam nos tirar da comunhão com Deus. E continuando, ele diz assim no versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então ele percebeu que estava nu, teve medo e se escondeu. E aí Deus pergunta para ele, quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, quem você está ouvindo? A quem você está dando ouvidos? A quem você está dando atenção? Muito do que a gente vai viver, muito do que a gente vai experimentar, muito dos lugares onde a gente vai pisar ou onde a gente vai chegar, vai ser definido pelas pessoas a quem nós damos ouvidos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E eu te digo que também o medo, ele vem pelo ouvir. E muitas vezes vai ser o ouvir das notícias, vai ser o ouvir das más notícias que muitas vezes os jornais fazem questão de nos mostrar. Não estou dizendo para você ser desinformado, não estou dizendo para você ser alienado do que acontece no mundo, mas estar ouvindo mais notícias continuamente, estar vendo os problemas que se levantam no mundo, aquele quadro que Satanás muitas vezes pinta para te mostrar uma situação difícil, uma situação que não é favorável. Isso não vai te ajudar em nada a conquistar os seus objetivos, a ter uma vida de vitória, a ter uma vida de resultados. Então nós precisamos escolher a quem nós ouvimos. Nós precisamos escolher em quem nós prestamos atenção. Aquela pessoa com quem você anda, ela te faz chegar mais perto de Deus? O que você ouve dela te leva para mais perto de Deus ou te afasta do Criador? Pare um pouco e pense nisso. As suas companhias, a quem você tem dado ouvidos, a quem você tem assistido no YouTube, a quem você tem assistido no Instagram, a quem você tem prestado a sua atenção. Essas pessoas te levam para mais perto de Deus, aumentam a tua fé ou diminuem a tua fé, ou aumentam o medo que porventura pode se instalar na sua vida. Nós precisamos atentar para essas coisas. Nós precisamos atentar para esses princípios trazidos aqui na palavra de Deus, que nos mostram um grande erro que trouxe o pecado para o mundo e que afastou o homem de Deus. Claro, mais à frente, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para nos justificar. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, independente do pecado que entrou no mundo nessa situação, independente dos problemas que se levantaram, do afastamento que houve entre o homem e Deus, da morte que houve espiritual, Jesus já resolveu essa parada. Jesus já resolveu essa situação para mim e para você. Jesus já nos conectou novamente com Deus. Mas cabe a nós andarmos em princípios, para que andando nesses princípios a gente não possa novamente nos desarraigarmos de Deus, andarmos separados de Deus, não darmos ouvidos ao que Deus diz. E essas coisas que Deus diz nos protegem, nos alimentam para que nós possamos ter a estrutura necessária para vivermos uma vida de resultados, para termos uma vida de princípios, para que eu e você tenhamos um 2022 diferente dos outros anos. Tenhamos um 2022 de mais resultados. Tenhamos um 2022 de mais comunhão com Deus. Tenhamos um 2022 com uma consciência maior de sua presença. Outro dia, durante um culto, durante um momento de louvor, o Senhor ministrou isso ao meu coração muito forte. Que eu pudesse buscar todos os dias ao acordar, antes de fazer qualquer coisa, buscar ter a consciência da presença dEle.
Você já parou para pensar o quanto isso é poderoso? O quanto isso pode mudar a minha e a sua vida? Acordarmos todos os dias e tomarmos a consciência de que Deus está conosco. Tanto para fazer aquilo que está na vontade de Deus. Isso vai te dar uma ousadia muito maior para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Quanto para não fazer aquilo que Ele nos diz para não fazer. Tanto para nos afastarmos do pecado. Quando nós temos a consciência da presença de Deus. Ela tanto nos afasta do pecado, como ela nos aproxima da vontade de Deus. Então que eu e você possamos buscar tomar essa consciência todos os dias. E esse é o segundo princípio. O segundo princípio dos 3 que eu falei. O primeiro, não deixe nada quebrar a sua comunhão com Deus. O segundo princípio, tome consciência da presença todos os dias. Quando você tem a consciência da presença, você tem a consciência da proteção. Você tem a consciência de que Ele lhe guarda, de que Ele lhe protege. Como eu posso deixar o medo me afastar de Deus se é Deus que me protege de qualquer coisa que poderia me causar medo? Você entende que Satanás ele lança setas na mente das pessoas, fazendo elas terem atitudes que não têm nem sentido diante de tudo aquilo que Deus deu. Porque se é Deus que me protege, por que eu vou me guardar da presença de Deus porque eu tenho medo? Então não podemos deixar o medo ou qualquer circunstância nos afastar de Deus. Segundo, precisamos tomar consciência todos os dias da presença de Deus. E continuando no versículo 12, então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E no 13 diz, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizestes? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Nesses 2 versículos que eu acabei de ler, eu percebo uma coisa comum, tanto no homem como na mulher, depois do pecado. Uma consciência de vitimismo. Alguém que foge da responsabilidade do que fez. E eu percebo também um princípio aqui, que é o terceiro princípio que eu quero trazer, que é entenda a sua responsabilidade. Eu e você, nós carregamos dentro de nós o Espírito de Deus. Nós carregamos o próprio Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim e dentro de você. Ele nos capacita a termos resultados extraordinários. Ele nos capacita a não andarmos no pecado. Ele nos capacita a fazermos a vontade de Deus. Ele nos dá graça para vivermos a cada dia, termos à nossa disposição tudo aquilo que é necessário ter. Tudo aquilo que a Bíblia já nos disse que estaria a nosso favor. Tudo aquilo que Deus nos deu e escreveu na sua palavra, para que a gente pudesse tomar posse daquilo. Deus já nos deu, Ele já habita dentro de nós. Tudo que a gente precisa já está dentro. Mas a gente precisa ter algo chamado responsabilidade. Autorresponsabilidade. Quando eu entendo a minha responsabilidade, eu paro de terceirizar a culpa pelos meus resultados. Certo dia no trabalho se levantou uma conversa entre alguns colegas sobre prosperidade bíblica, a teologia da prosperidade, alguns criticando, outros defendendo, e alguém me chamou para participar da conversa também. E tinham alguns cristãos no meio da conversa, e eu me lembro que entre alguns desses cristãos a visão era que Deus, Ele queria dar riqueza para umas pessoas, mas Ele não queria dar riqueza para outras pessoas porque essas pessoas talvez não soubessem lidar bem com essa riqueza e não estivessem preparadas para isso. Então eu disse algo que eu quero compartilhar com você também nesse momento. Que Deus nos deu a condição, Deus nos deu o intelecto, Deus nos deu tudo que é necessário para vivermos uma vida abundante. Mas o que eu e você vamos fazer com isso que Ele nos deu é que vai definir se a gente vai viver essa vida abundante ou não. Um colega lá do trabalho passou num concurso, um concurso muito bom, da Polícia Rodoviária Federal, e eu vi durante esses anos a dedicação que ele teve, e ele é cristão. E porque outros cristãos que estavam lá não passaram nesse mesmo concurso, talvez porque não se dispuseram a pagar o preço para passar.
Talvez porque não se dispuseram a estudar o suficiente para passar. Então muitas vezes a gente não tem um resultado e a gente coloca em Deus a culpa por não alcançarmos aquele resultado. E eu não quero trazer culpa para você, só te trazer a responsabilidade. Que eu e você possamos buscar a Deus, que eu e você possamos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de entrega, uma vida entendendo que o meu resultado e o seu resultado é baseado naquilo que nós fazemos diante do que Deus nos deu. E não terceirizarmos a culpa para Ele. Entenda isso, tenha um ano poderoso na sua vida. Aplique esses 3 princípios, que com certeza eles vão te trazer resultados poderosos. Primeiro, não deixe nada quebrar sua comunhão com Deus. Segundo, tome consciência da presença de Deus todos os dias. Terceiro, entenda a sua responsabilidade nessa equação. E com certeza, os seus resultados serão muito abençoados. Irão transbordar e abençoar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Tenha um dia abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus.